Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini, mais um vídeo e dando continuidade ao manejo das aves após os 120 dias, ok? Então, nós já falamos sobre os frangos, vamos falar sobre as frangas. E aqui tem uma particularidade muito importante, é que se nós reservamos algumas fêmeas até agora, é porque elas estão destinadas a serem reprodutoras. Não tem outra finalidade a não ser essa, né? A não ser algumas pessoas, e não é uma crítica, né? Eu estou deixando isso claro, várias vezes já falei sobre isso, não é uma crítica a algumas pessoas que criam para venda. Isso não é uma crítica, né? Mas criou aí um mercado de aves e algumas pessoas estão investindo nisso. Então, para as pessoas que estão investindo, né, no mercado de venda de aves, aí sim compensa manter todas as fêmeas, né, além desse tempo de 120 dias, já que elas estão destinadas à venda, ok? Caso não seja esse o objetivo, é necessário, por uma questão de economia, que você não fique guardando muitas fêmeas, né? Essas fêmeas já devem estar passando por aquele processo seletivo que nós falamos aqui com antecedência, né, que vai desde os primeiros dias que nascendo até agora, aos 120 dias, e sobraram algumas fêmeas e o número que você deve reservar é no máximo 2 fêmeas, 3 explodindo, porque se de cada ninhada você segurar 2, 3 fêmeas, né, ao fim de um pequeno espaço de tempo, você vai estar com um galinhódromo, né? Vai estar aquela quantidade de galinha, e como você vê às vezes, né, em alguns lugares, em fazendas, que o cara já te joga milho no chão, junta aquele monte de galinha em cima. O problema disso, dessa quantidade de galinha, é que a galinha custa tanto quanto um galo, né? E a galinha só serve para botar ovo e reproduzir. Então, assim, você guardar uma galinha só para isso, tudo bem, mas guardar 10, 15, 20, 30, né? Tem gente que se apega emocionalmente às galinhas, às frangas, e às vezes saem umas frangas muito bonitas mesmo. A gente se apega, mas esquece do custo de manutenção disso e não é aconselhável, né? A gente vê às vezes em vídeo, né? Eu reparo muito essas coisas quando um parceiro coloca um vídeo, às vezes eu fico olhando assim um terreiro, né, que já não é muito grande, né? Você tem lá os viveiros com as galinhas que ele selecionou para reprodução e do lado de fora andando tem 120 galinhas, né? Isso é um prejuízo, né? Isso é um prejuízo muito grande. Essas galinhas vão custar muito dinheiro para ele e não vai recuperar isso nunca, né? A não ser que seja uma pessoa que tem uma colocação no mercado, né? E uma colocação entre as pessoas que lidam com galo de briga, né? De ser uma fonte muito boa de reprodutores e pôr isso à venda e realmente vender, né? Fora isso, é puro prejuízo. Bom, então, nós vamos fazer aqui, eu vou mudar para o Flipchart, nós vamos fazer aqui um mapinha aqui para vocês entenderem aqui. Então, estamos lá, nós estamos falando em manejo, né? Manejo e reprodução. Aqui, ó, manejo e a nutrição após os 120 dias. Ou seja, após a ave completar 4 meses, né? Nós já falamos sobre os frangos
E aqui nós já deixamos claro que nesse momento aqui dos 120 dias, nós separamos, por um lado, os machos, que devem estar separados das fêmeas a partir de então, tá? E por outro lado, as fêmeas, as frangas, né? Ou seja, macho para um lado, franga para o outro. Aqui, isso foi uma das coisas que, inclusive, eu acho que eu esqueci de falar no outro vídeo, né? Aqui, aos 120 dias, justamente na época em que a gente vai separar os machos da fêmea, entra aqui a última vacinação contra a coriza, né? Aqui, nesse período aqui, a vacinação contra a coriza, que é a vacinação, uma vacina oleosa, que é feita intramuscular. É justamente aqui nesse período em que a gente está separando, né? A gente aplica a vacina coriza oleosa intramuscular justamente nos 120 dias e faz a separação. E depois, aqui aos 135 dias, a gente completa as vacinas, tanto dos machos como das fêmeas, no seu primeiro ano de vida. Tá? Aqui vão ser dadas as vacinas de coriza infecciosa, de Gumboro, de Newcastle e da bronquite aviária, né? Aqui a coriza lá em cima, aqui é a vacina de Gumboro, bronquite aviária e a Newcastle, que é a terceira dose, né? Aqui aos 120 dias, tanto dos machos quanto das fêmeas, aos 135 dias. Né? Então, 120 dias a gente separa, vacina e separa as fêmeas, e 15 dias depois, essa vacina aqui é a tríplice oleosa, né? A tríplice oleosa, que também é intramuscular. Aqui houve até um colega, um companheiro aí, que questionou as vacinas, né? Essa quantidade de vacina, o preço que é, etc. Se não tem como fazer, né, uma vacinação reduzida, diminuir a quantidade de vacina. Olha, toda vez, do meu ponto de vista, toda vez que você deixa uma vacina para trás, você coloca um risco pela frente. Tá? Do meu ponto de vista, sim. Vocês vão ver que mesmo vacinando, muitas vezes a ave ainda pega alguma doença. Tá? A vacina não garante uma proteção 100%. Na verdade é essa. Mas aumenta muito a resistência do animal, de tal forma que vale a pena. Né? Vale a pena fazer. Tá? E aí aquela outra questionamento, e é uma realidade, né? Aquele questionamento de que frascos de vacina de bronquite, Gumboro, Newcastle até que não. Você encontra vidrinhos de Newcastle com 100 doses, mas Gumboro, bronquite, coriza, geralmente são frascos com 1000 doses, né? 1000 doses. Então aí vai uma estratégia também, né? Vocês vão ver que coriza, Gumboro, bronquite, vale a pena você vacinar todas as suas aves uma vez por ano, no mínimo, né? Então, quando abrir isso, vacina a galeria toda, né? Vacina a turma toda. E se sobrar, eu já falei isso para vocês, se sobrar, gente, oferece para o vizinho que tem galinha comum, né? Oferece para um outro parceiro da sua cidade, faz uma parceria, né? Junta lá 2, 3, 4 companheiros que tem galos de combate, né? Abre um frasco e vacina as aves de todo mundo sai ganhando, porque essas doenças, elas são infecto-contagiosas. Então, basta uma pessoa entrar num local onde tem aves contaminadas,
que pelo sapato, pela mão, pela roupa, ele leva isso para sua galeria, tá? Então, se todo mundo tiver protegido com vacina, é muito melhor para todo mundo. Então, assim, já que a vacina não é um preço tão barato, e quando abre é para vacinar muita ave, pô, junta a turma aí, ó. Cadê a turma? Marca um churrasquinho, eu gosto de um churrasquinho, né? Marca um churrasquinho, vão tomar umas, comer uma carninha e vacinar as aves de todo mundo. Então sai aquela procissão, né? Lá junta lá 3, 4 galistas. Primeiro nós vamos vacinar lá na casa do fulano. Aí vão lá, todo mundo abre as vacinas, vacina. Depois sai a procissão toda, ajuda a vacinar na casa do ciclano. Sai a procissão toda, ajuda a vacinar na casa do outro. Tá? Se não bater o dia certinho, mas todo mundo. Não, se não bater o dia, 5 dias a mais, 5 dias menos, 10 dias a mais, 10 dias a menos, desde que vacine, né? Desde que vacine, todo mundo sai ganhando, né? Eu já falei isso uma vez, vou repetir outra vez. O galismo é uma confraria onde, se todo mundo, um ajuda o outro, todo mundo sai ganhando, né? Se hoje nós estamos fracos no cenário nacional, se nós somos tanto perseguidos, se nós não temos tanta força política, é porque nós somos totalmente desarticulados. Essa é a verdade. É uma desarticulação geral, tá? Existem umas poucas tentativas aí, né, de se criar associações de galistas, etc. Algumas penderam muito para o lado financeiro, né, cobrando taxas assim acima do que a maioria das pessoas podem pagar. E isso não é bom porque seleciona a pessoa pelo poder aquisitivo, né? E o galismo não deve fazer isso. Selecionar pessoas por poder aquisitivo é ruim para o galismo, né? Então desarticula todo mundo. Aí fala assim maltrato contra aves, né? Contra os animais. Mas vocês, se alguém aqui já entrou, né? Em vários locais onde de alguma forma se pratica algum esporte envolvendo animais, vocês vão ver que a força política segura. Tá aí os rodeios, né? As corridas de cavalo, né? Em que o animal é submetido a um estresse importante, né? Quem já entrou num jockey já viu muitos cavalos tendo que ser operados e às vezes mesmo até abatidos por lesões ocorridas durante a corrida, né? Mas eles são um grupo muito juntos, muito organizados, muito bem associados, então eles têm força política para segurar a coisa, que é o que não está acontecendo no galismo, eu penso assim, por pura teimosia de alguns que acham que são diferentes dos outros, né? E não são. Então, assim, aí tá uma boa hora, né? O pessoal se unir e programar a vacinação de todos os galos ali, daquela redondeza, daquela turma ali, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom e dá para fazer. Então, a vacinação. Agora nós separamos fêmea. A fêmea tem essa vantagem. Nós vamos lidar com poucos animais, né? Enquanto os machos, a gente aproveita todos que forem, né, mantidos dentro daqueles critérios que a gente pré-estabeleceu, as fêmeas nós já viemos selecionando, né? Viemos selecionando. Chega aqui, eu estou dizendo, fica com 1, 2, 3, no máximo de cada ninhada, tá? Então você teria, a princípio, poucas fêmeas para lidar. Essas fêmeas a gente tem que ser sempre na cabeça. Elas estão destinadas única e exclusivamente para a reprodução. Então, as características dessas fêmeas têm que ser características das aves que você quer para a sua reprodução. Tá? Se você tiver ali uma, porque ela é bonita, às vezes nasce uma galinha, né? Uma franga linda, maravilhosa, né? Uma empenação bonita, né? Uma cor exótica, e a gente fica apaixonado pela franga, mas quando você vai olhar o fenótipo dela, não era aquilo que você tinha pensado, né? Então, se alguém já esqueceu,
A gente até depois pode até reviver isso aí, até com mais detalhes se for o caso. Nós já fizemos um vídeo em que nós falamos das características próximas às ideais das fêmeas que devem compor o nosso plantel de reprodutoras, tá? Então, a gente não deve ficar olhando pena, se é bonita, né? Não tem que olhar isso não, tem que olhar se aquilo está dentro do padrão. Eu aconselho vocês a fazer uma tábua de padronização, tá? Por exemplo, qual é a altura mínima das fêmeas que eu quero? Qual é o peso mínimo e o máximo? Porque eu também não quero fêmeas gordas, né? Quais são as características que eu quero, né, do seu fenótipo? O tipo de bico, né, o tipo de cara, se é uma galinha com a cara mais afinada, uma galinha com a cara mais grossa, né? Se é uma galinha, né, eu quero uma galinha com musculatura boa, musculatura da coxa, musculatura do peito, da asa. Eu quero uma galinha com empenação boa, não quero defeito de empenação. Não é a cor, é apenas se tem defeito, se não tem falhas na empenação, se não são penas muito quebradiças. Ou seja, essa tábua deve ser colocada em frente de cada fêmea e você decidir, não, isso aqui não está no padrão que eu quero. Não é esse o padrão. Então, tá fora. Não, essa aqui está dentro do padrão, é isso mesmo que eu quero. Ainda não é o fim da história, mas você já segurou essa. Olha que franga linda, bonita, toda pintadinha, olha que pena maravilhosa. Mas ela não tem a altura que eu padronizei, tá fora. Tira. Pô, você fez um padrão, você não tá criando beleza, você está criando galo de combate. Então, se aquela fêmea não está dentro daquele padrão, né, tira fora. Vocês vejam que é até bom bater nesse ponto, né? Até bom bater nesse ponto. O tempo todo eu venho falando, nós temos que ter uma criação homogênea, né? Os galos têm um peso mais ou menos homogêneo, as frangas, as galinhas mais ou menos homogêneas. Ou seja, você tem que fenotipar os seus galos, suas galinhas, colocar dentro de um padrão, né? Quando alguém entra numa cocheira e vê assim que todos os animais estão dentro de um padrão, né? Não só isso chama atenção, como a pessoa já sabe que ali está sendo feito um trabalho de selecionar bem sério, né? Então, assim, procurem isso, busquem isso, padroniza, né? Não adianta o cara vir aqui, essa é filha do Wolverine com a 122, então ela já é ótima. Se ela não está no padrão, não é ótima, né? Isso aqui é filha, né, do pintado, a lenda com a galinha tal, que é uma galinha tal. Tá no seu padrão, não tá fora. Não adianta você, sabe, se apegar a essas coisinhas, né? Não adianta, eu já falei para vocês, não adianta pegar nessas coisinhas que não, sabe, que são mais folclore, né? São folclore, homogeneize, né? Passe um padrão, como se fosse assim, passa a régua, né? Minha criação tem que ser assim. Galinha não pode ter um pé muito grande, né? Ela tem que ter um pé mediano, uma canela bem comprida, proporcional à coxa, né? Uma implantação da asa bem forte, bem locada, um pescoço bem implantado, né? A galinha não pode ser que troça andando assim, cucuruco. A galinha tem que ter altiva, né? Olhos vivos, vívidos, né? Como se estivesse prestando atenção em tudo, uma boa implantação e um bom bico, né? Mostra uma boa calcificação. Então, assim, a galinha que você está padronizando, tá? Então é bom você fazer isso, perder aquele seu tempinho, pegar uma canetinha, um papel, né? E falar assim, olha, eu vou fazer assim, eu quero minha galinha desse jeito. Poxa, mas você fez essa padronização, logo a galinha mais feia, né? Preta, feia, e você vai deixar ela e aquela linda, bonita, maravilhosa, se está fora do padrão, é a preta que vai ficar, né?
Ah, mas a preta é feia, feia, mas eu não estou procurando beleza, estou procurando padrão, né? Bom, aí você segurou essas frangas que você quer e elas vão entrar num manejo, que é o manejo assim. E aí, o que eu faço? Primeira coisa, essas frangas devem ficar soltas, elas devem andar o tempo todo. Não fechem essas frangas novas, né, já em um lugar restrito. Elas não estão ainda em processo de reprodução. Então elas devem ficar soltas, elas devem andar, né? Não devem ficar misturadas aos frangos. Isso eu falei. Elas ficam soltas. As galinhas, vocês conseguem mantê-las, rarissimamente elas vão entrar assim, brigar uma com a outra, né? Assim, a ponto de uma estragar a outra. Então, assim, galinha fica solta mais tempo. É uma ou outra encrenquinha que aparece. A maioria ficam soltas, né? E elas não se degladiam. Se degladiam sim, se tiver macho no meio é perigoso, porque um macho briga até com a galinha. E aí começou, né? Deu ideia, vai todo mundo atrás, né? Deu ideia, vai todo mundo atrás. Isso aí depois eu vou contar para vocês a história de um cara chamado Chiquitito. O Chiquitito era o cara das ideias. Então, depois eu vou contar uma história do Chiquitito para vocês. Pois é, aí você separa. O que muda em nutrição? Né? Em nutrição. Olha bem, você está preparando aves para reprodução. Aves, entre aspas, para postura. Então, essas aves devem receber cálcio e iodo. Eu já falei isso para vocês. Cálcio e iodo. O frango não precisa do iodo com frequência. A galinha sim. Então, uma, duas vezes por semana, né, numa vasilha bem limpinha. Eu não sei como vocês lidam com isso, porque tem gente que tem bebedouro automático. Então, o tempo todo a água está ali disponível. Quem tem bebedouro automático vai ter que uma vez ou outra por semana, uma, duas vezes por semana, fechar o bebedouro automático e disponibilizar a água para a galinha com 4, 5 gotinhas de iodo, né, para cada litro de água, né, umas 4, 5 gotinhas de iodo. E aquele dia elas bebem, então elas, na verdade, você fecha a água a hora que você prende as galinhas para dormir, né? Deixa sem água, no dia seguinte você faz o trato da galinha, igual faz do frango, e aí você põe a água com iodo lá, elas vão beber aquela água, beberam, satisfizeram, acabou de beber, não é para ficar aquela água lá. Solta as galinhas e reabre o bebedouro ou coloca água sem iodo lá para elas, tá? Isso tem que ser feito pelo menos 2 vezes por semana. E acrescentar, né, cálcio na alimentação dessas aves. Bom, cálcio, você pode comprar o calcítico, né, que é o que se usa na ração, né, a gente consegue comprar, eu não sei onde vocês, dependendo do lugar, é mais difícil, mas geralmente em cidades maiores você compra o núcleo de ração, né? O núcleo de ração, ele já vem todo um preparado para se fazer a ração, só não vem ali milho, soja, essas coisas, mas ele já vem todo preparado ali. Então, pega-se aquele núcleo de ração e mistura-se na ração e no milho quebrado, igual eu já ensinei para vocês, que é o caso dos frangos. Uma das coisas que eu deixo de fazer com as frangas é oferecer mel, tá? Mel não, porque a gente não quer que elas ganhem gordura nenhuma. A franga, ela não deve ter gordura, tá? Então eu já tiro o mel aí a partir de 120 dias, eu tiro, deixo só o aminossol na água, né? O mel eu tiro fora. Para as galinhas eu não dou, não. A galinha, normalmente, ela vai iniciar a postura entre 9 e 10 meses. Eu já falei para vocês, inclusive já mostrei para vocês, que não se deve colocar ovos da galinha de primeira postura para reprodução. Não se afobem, né?
Por quê? Esses primeiros ovos, eles são pequenos, a galinha está imatura, né? Ela não é ainda uma galinha desenvolvida, os pintinhos não nascem com saúde, tá? Nascem fraquinhos. Eu mostrei um pintinho para vocês, né, de um ovo, né, de franga. Então, assim, não vale a pena, deixa a galinha botar, tá? Quando é que eu vou prender? Dificilmente, uma coisa interessante é que dificilmente a galinha, ela fica choca após a primeira postura. Geralmente ela interrompe a postura e depois sim ela começa a botar outra vez. Então, assim, quando que ela vai botar outra vez? Quando que ela vai botar outra vez? Ela vai botar outra vez com a faixa de 1 ano e 2 meses, por aí, tá? Então, é a hora que a gente, então, se selecionou e vai utilizar essas galinhas mesmo, tá na hora, então, da gente poder colocar elas num local apropriado e nós vamos depois falar só sobre isso, tá? Mas as galinhas vão ficar soltas, então, até por volta de 1 ano e 2 meses, né? Até o 14º mês, elas devem ficar soltas. Deixa elas botarem, não vamos aproveitar. Olha, não vão aproveitar. Tá aí para fazer, né? Um ovinho, comer um ovinho, quem gosta, né? Deixa botar. Elas devem ter o local apropriado para dormir, deve ter ninho nesse local, para elas já começarem a aprender a botar no ninho, tá? Tem gente que faz o seguinte, pega a galinha, não vou usar, ou deixa ela botar, ela começa a botar no chão, né? Porque o ovo vai sair, vai. Não tem um ninho, ela bota no chão. Depois você fica na dificuldade, né? Para fazer essa galinha, acostumar essa galinha a botar no ninho. Então, a galinha, por um processo biológico, ela já procura um lugar adequado para a postura. Então, se esse lugar existir, ela começa a botar lá e se acostuma a botar lá, né? Nós vamos falar sobre o ninho também, né? Eu vou depois falar sobre a galinha lá na reprodução. Então, se nós vamos falar sobre o ninho, vamos falar sobre os puleiros, vamos falar sobre tudo isso. Mas a franguinha ainda, né, até o 12º mês, 14º mês, ela não vai ser aproveitada. Então, deixa ela, arruma um ninho limpinho, né? Não deixa ninho sujo, ninho limpo, né? Todos os cuidados que você vai ter com a reprodutora, você deve ter com essas que vão ser as futuras reprodutoras. E você, então, por volta do 14º mês, se você for utilizá-las para a reprodução, aí sim elas vão para um ambiente onde elas vão ficar ali para serem reprodutoras. Aí vai mudar todo o manejo também, vai mudar tudo de novo e a galinha então entra num novo ciclo da vida dela, que é o ciclo da reprodutora. Então, para as fêmeas é isso, né? Para os machos nós já falamos. E no próximo vídeo, logo em seguida, nós vamos então falar sobre a reprodução mesmo, sobre a galinha, o ambiente da galinha, onde ela deve estar para então fazer reprodução. Tá? Até lá, o manejo da galinha é esse. Tá? Eu acho que eu disse tudo, né? A refeição, a primeira refeição é a mesma dos frangos, né? O milho, a aveia, né? As verduras cortadinhas, etc e tal. E depois a refeição da tarde, a ração. Uma outra pergunta que também foi feita, se a gente usa a ração de postura. Não, para essas frangas até antes a hora que essas frangas forem para o recinto onde elas vão botar para reprodução, aí a coisa muda. Por enquanto elas continuam comendo a ração, né, enriquecida com aminoácidos, a mesma ração que elas comem antes, com horário igual fazem com, ou seja, as galinhas também vão aprender a ter horário para alimentação, tá? Com horário para alimentação, todo arrumadinho, mas a alimentação é igual, com exceção do mel, é igual do mel e do iodo, né? É igual aos frangos, né? É igual aos frangos até lá. Da mesma forma com os frangos, essas galinhas têm que passar por uma revista a cada 15 dias, no mínimo. O ideal é toda semana,
Ou seja, toda semana pega a galinha, pesa a galinha, verifica se o peso está mantendo, se ela não está engordando a galinha, tem que muito olhar isso, se não está engordando, se não está juntando gordura, né? Ali entre a cloaca e o peito, se não está ficando gorduroso, aquela barriguinha, né? De gordura. Então, assim, a galinha tem que manter um peso ideal, ela não pode nem perder nem ganhar, verifica também a questão das doenças, né? A boca, o nariz, se não tem infecção, os olhos, o ouvido, né? Verifica a pena, verifica a existência ou não de exoparasitas, né? Ou seja, de parasitas tipo pulga, tipo carrapato, piolho, essas coisas que podem acontecer, né? E os mesmos cuidados, se for detectada alguma dessas aves com isso, o mesmo cuidado que tem que ser feito no ambiente onde essas aves dormem, né, é o mesmo cuidado que a gente faz com os machos, né? Higiene radical, passando vassoura de fogo, higiene radical, tá? Geralmente, piolho, que talvez seja o pior, né, costuma dar ali em volta da cloaca, né, ou embaixo das asas, né, que a gente vê bastante a presença de piolho. É isso aí, né? A, a, os cuidados com a ave, com a fêmea, até a época da reprodução. Eu chamo mais uma vez a atenção de vocês, que vocês sejam bastante parcimoniosos, bastante, né, radicais, aí é radical mesmo, com a escolha dessas fêmeas, né, para que vocês não levem para dentro do local de reprodução aves que tenham, sabe, estão fora do padrão, tá? Depois você tira galos fora do padrão, e aí tudo é fora do padrão, vira uma bagunça. Eu vou mostrar para vocês, e não vai se demorar muito não, porque eu até já combinei com um amigo meu, onde tem umas frangas minhas, combinei com ele, vou lá, vou filmar umas frangas, vocês vão ver assim, são frangas que você olha assim, parece que é até a mesma franga. Até para você convencer que não é a mesma, às vezes tem que pôr as duas juntas, né? Porque o padrão é um só, né? Padrão é um só. Então, assim, não é nenhum absurdo fazer isso, não é difícil fazer isso, né? E, e a gente consegue, basta ter um pouquinho de cuidado, né? A gente consegue fazer. Muito bem, esse vídeo vai acabar agora, né? Eu vou ver se eu ainda consigo pôr um vídeo aí falando sobre a galinha no cruzadouro, e aí nós vamos rever algumas coisas lá do espaço das galinhas, de como fazer, e aí com todo cuidado, porque aí nós já estamos entrando numa área bem diferente, que é a área em que a gente vai construir o futuro da nossa cocheira, né? Futuro da nossa criação. Então a coisa é bem diferente. Tá bom? Então até a próxima, que deve ser em breve, o mais breve possível. Ok? Então muito obrigado, até mais.